como as crianças elas aprendem. E a ludicidade é o ponto principal para o aprendizado e para a educação infantil, não é? Para o desenvolvimento infantil. Então, as crianças aprendem brincando, aprendem com brinquedos e brincadeiras, com jogos e com livros, com filmes, com programas de TV, e o desenho animado tem sido, né, cada vez mais utilizado para as crianças, seja do modo mais lúdico, seja no modo de aprendizado mesmo, né, com esse objetivo, com essa finalidade, ou como um lazer, né, nesse período de pandemia, principalmente. O desenho animado tem sido o ponto principal de lazer de muitas crianças, né? O desenho animado vem se tornando também uma alternativa cada vez mais comum para estimular o desenvolvimento infantil, né? E o desenho animado tem sido aí um destaque para esse desenvolvimento. Além dos desenhos animados, temos aplicativos educacionais para alfabetização, para as crianças menores, para estar aprendendo cores, letras, enfim. Tem inúmeros aplicativos também que são destinados para esse tipo de educação, com suporte, né, educacional. A gente vai falar aqui de alguns desenhos que trazem contribuição para a educação, mas a gente não pode deixar sem essa supervisão do tempo que é indicado para cada criança. E o que é que os desenhos vêm ajudar nesse desenvolvimento infantil, né? Ele traz a oportunidade para a criança estimular a criatividade, né? Os desenhos usa-se muito nos desenhos cores, formas, diferentes personagens. E isso tudo, a criança acaba explorando mais a imaginação com tantos elementos e cria suas próprias expectativas em relação àquilo que elas estão assistindo. O Luiz sempre chega com novas ideias, comentando sobre aquele desenho, e coisas que ele não gosta, ele já consegue identificar nos próprios desenhos e já vai imitar o que viu em alguns desenhos. Então também traz traz noções. Os desenhos trazem noções de moral e sociedade. Também podem ser ensinadas por desenhos animados. E aí esse cuidado que a gente tem que ter com relação a que tipo de valores a gente está querendo trazer para os nossos filhos, querendo que os nossos filhos tenham, e que aquele desenho, será que está coerente com os valores que eu defini como importantes para o meu filho? Então, eles favorecem também, né, a problematização e resolução visual de temáticas que, na realidade, são difíceis de ser tratadas, né? Às vezes é difícil de ser explicado ou difícil até para a criança aceitar. Então, os desenhos vêm trazer essa possibilidade de ajudar a gente a tratar diferentes temas, como, por exemplo, o nascimento, morte, família, relacionamento, medos, enfim, inúmeras situações que às vezes a gente não consegue, e aí a gente tem que aprender a conseguir fazer com que a criança, né, tratar isso, abordar isso com a criança, mas que os desenhos também ajudam nesses tipos de assuntos. Também influencia na personalidade, né, da criança. E aí temos que ter cuidados. Quais os desenhos que realmente educam e quais os desenhos que vêm trazer hábitos destrutivos para as crianças. A gente tem que ter esse olhar quando a gente está deixando nossa criança na frente da tela, não deixar sem essa supervisão e sem esse cuidado. Existe hoje, né? Por exemplo, a gente
as crianças assistem muito, por exemplo, no YouTube. E existe o YouTube Kids, que você pode estar limitando a idade da criança e tá delimitando os tipos de desenho que eles estão assistindo. Isso já dá um pouquinho de segurança, mas tem que ficar sempre olhando, né? Educar é uma responsabilidade enorme e a gente tem que assumir, né? Não tem que dizer que é difícil e deixar para lá, deixar de qualquer jeito. É parte de nossa responsabilidade quando a gente vai ser pai e mãe, ou mãe, né? Ser pai e mãe também. Então, as crianças espelham as pessoas, pais, mães e outras pessoas de seu convívio, e também vão espelhar os personagens, aqueles personagens com quem eles se identificam nos desenhos animados. Teve um desenho animado que eu não deixei mais Luiz assistir, que foi o da Peppa Pig, que é um desenho muito bom, por questões, por exemplo, que trata as questões de igualdade de gênero, por exemplo, que os pais da Peppa dividem as tarefas domésticas. Tem episódios que o pai da Peppa está lavando os pratos enquanto a mãe está trabalhando, e eu acho esse lado do desenho interessante, e ele gosta do desenho, enfim. Mas tinha alguns hábitos que Luiz começou a pegar da Peppa Pig e tratar a gente de um modo como se fosse desprezando. Eu fazia alguma brincadeira, Luiz começava a me chamar de bobinha. Isso parece besteira, assim, analisando, mas para mim isso era importante, então eu disse, olha, a partir de hoje eu não vou deixar, porque nessa relação não estava espelhando o respeito que eu gostaria que ele tivesse por mim, né? Como se sempre o pai fosse o burrinho, a mãe a bobinha, o pai o bobinho, e não tem aí essa questão do respeito, da hierarquia, né? Enfim. Alguns desenhos vêm trazer temas como ética, solidariedade, preservação do meio ambiente e diálogo, né? Resolução de problemas, como resolver problemas, como superar dificuldades. E são esses tipos de desenhos que nós temos que estar buscando aí para os nossos filhos. Quais são as estratégias que vocês estão utilizando para as crianças não passarem o dia no desenho? Contem a mim. Bons exemplos de desenhos. Que bons exemplos nós poderíamos estar trazendo aqui para a live? Eu separei alguns. Separei muitos. Separei uns 15 exemplos de desenhos que a gente poderia estar aí colocando para as nossas crianças. Um deles é Barney e seus amigos. Barney e seus amigos é um dinossaurozinho roxo, né? Que ele esbanja bastante imaginação e simpatia para divertir as crianças, principalmente as crianças pequenas. Então, os episódios são pensados nas fases de desenvolvimento infantil e tem a supervisão de especialistas para estar aí trabalhando essa questão do desenvolvimento infantil. Outro desenho que eu gosto bastante, esse do Barney, eu não assisti muitos episódios, então, mas esse outro, Daniel Tigre, ele passava, inclusive, na TV Futura. Isso. E ele é bom, muito bom. Ele é destinado para crianças em fase pré-escolar. Daniel Tigre são episódios que envolvem a família e a comunidade. E aí ele vai abordar temas considerados delicados para o universo infantil, ajudando aos pequenos a lidarem com situações semelhantes na sua realidade, como, por exemplo, quando Daniel precisa ir ao médico, quando Daniel tem a sua irmãzinha e aí vai ter que aprender a dividir
o tempo da sua mãe, não é? Que aí a mãe vai estar dando prioridade à criança, né? A irmãzinha de Daniel, e Daniel fica com ciúmes e fica reivindicando a atenção da mãe, e aí a mãe para e explica o porquê. Então isso já vai ajudando nessa fase, né, de desenvolvimento. Entre outras situações que Daniel tem que dividir os brinquedos, que a gente sabe que a criança quando é muito pequena, ela é egocêntrica, então a gente tem que ir trabalhando esse egocentrismo da criança à medida que a gente vai educando, né? Uma criança egocêntrica é normal, não é? Nós temos que ter muito cuidado para não achar que nossos filhos ou nossas crianças na escola não são normais porque elas são egocêntricas. Na verdade, isso é muito normal, elas estão aprendendo. O que não é normal é um adulto egocêntrico, né? Isso tem que ser trabalhado para quando a criança chegar na fase adulta, não estar egocêntrico, mas é normal, compreensível, uma criança que não divide o seu brinquedo com outra criança, ou que quer ter prioridade, que quer ganhar sempre, tudo faz parte do seu universo infantil e a gente tem que respeitar. E aí desenhos desse tipo, né, vem ajudar aí para a gente trabalhar com essa questão do egocentrismo infantil. Tem Kailu, também um desenho que foi transmitido na TV Futura. E aí esse também é bem bacana, que é um menino de 4 anos, então vai servir para crianças dessa idade, não é? É um menino muito curioso e com imaginação extremamente fértil, né? E aí os temas abordados em Kailu a família, o comportamento social, a solidão, os laços de amizade, o trato com as diferentes emoções, como, por exemplo, ansiedade, medo, empatia, tristeza, alegria, né? As estações do ano, cada episódio vem trazendo aí temas diferentes que vão agregar valor ao desenvolvimento infantil. Outro desenho é Miles do Amanhã, eu não sei se pronuncia assim, Miles do Amanhã, que é uma personagem jovem, e aí para crianças um pouco maiores, que a personagem se chama Lorena, né? É um expert em linguagem de programação, e aí ele é um desenho que tem uma intencionalidade em incentivar meninas a gostarem de ciências, tecnologia desde cedo, que é uma área em que as mulheres não têm muito essa afinidade, né? Não tem muito esse estímulo social, e o desenho vem trazer, vem buscar estimular as meninas a estarem buscando por essas áreas. Outro desenho é Dora Aventureira, e Dora Aventureira para crianças menores também. Um dos destaques de Dora Aventureira é o bilinguismo. Ela tem, nos episódios dela, ela sempre está com o inglês, falando em português, e tem os trechos de frases, palavras em inglês. Então, para as crianças que já estão em fase de escolarização, é bem interessante. Mesmo crianças maiores, se identificarem, é um desenho interessante aí para estar vendo a questão do português, do inglês, além de ela sempre estar chamando a atenção das crianças para participarem dos desenhos, né? O desenho se desenvolve em etapas. Ela chama para a aventura, pega o mapa e vai se desenvolver essa aventura, né? Pega o mapa, vê como é as etapas de desenvolvimento. E uma coisa interessante do desenho de Dora é que a cada fase alcançada, né, realizada, ela comemora.
né? E isso traz muito para a nossa vida. Quantas vezes a gente espera ter algo grande para comemorar, né? Onde na verdade nós temos que estar comemorando as pequenas vitórias, né? Os pequenos atos realizados, que isso vai dar gás para a nossa vida. Então a gente, com a Dora, vai se desenvolvendo essa questão com a criança. Uma coisa interessante que temos que fazer com crianças quando assistem é também problematizar o que se está assistindo, né? A gente sentar com a criança e conversar sobre o que ela está assistindo, desde muito pequenininhas, porque isso vai estimular ainda mais o desenvolvimento delas. Quando a gente conversa com os nossos filhos sobre o que eles estão vendo, o que é que eles estão vendo, o que é que aquele episódio está querendo dizer. Não entendeu? Então vai puxando conversa com eles para ir ajudando eles a irem desenvolvendo aquele tipo de habilidade específica. Apertem aí o coraçãozinho se estiverem gostando e compartilhem com outras pessoas. Chama o pessoal, tá? Não sei quantos minutos nós já estamos, mas enfim. Outro desenho, sim, é Go Diego Go. Esse é parecido com o desenho de Dora, Dora Aventureira, mas ele é mais voltado para a selva, para a exploração selvagem, né? Identificação de espécies, habitat dos animais. Os animais são apresentados, fatos sobre o habitat natural dos animais, enfim, informações sobre os animais que precisam de resgate, e envolve todo esse universo que é diferente de Dora, que é para executar mais um plano, um mapa, um destino, certo? E também traz a questão do bilinguismo, é bem parecido com o Dora. Outro desenho que também é bem requisitado é Show da Luna. Então, Show da Luna é uma série de produção nacional e o foco está claramente na iniciação científica, voltada a crianças bem pequenas, crianças em idade pré-escolares, certo? Então, são etapas básicas da pesquisa científica, que é uma das coisas que nós temos que trabalhar no processo de escolarização, que é a exploração, a pesquisa, né, pelas crianças. E então vai abordar a observação, a experimentação, a formulação de hipóteses. Sobre formulação de hipóteses, tem um na Netflix que é Dinotrem. Dinotrem? Agora eu não lembro. Mas é Dinotrem. É uma série de dinossauros, e que faz, além da exploração, né, do mundo, da história, das espécies de dinossauros, tem um especialista que aborda a escavação, como foi que se descobriu as espécies, como dá-se a nomenclatura das espécies de dinossauros, e tem a questão da hipótese, da pesquisa, da investigação. Ele é bem interessante. Crianças pequenas, pelo menos Luiz gostou bastante, mas ele dá para qualquer faixa etária, que ele é bem elaborado. Outro desenho interessante é o Show da Luna. Show da Luna Show da Luna foi o que eu falei agora, perdão. Doutora Brinquedo. Doutora Brinquedo é uma médica, uma menina negra, né, que é doutora dos brinquedos dela. Ela tem a mãe que é médica e que ajuda ela nos diagnósticos, e é uma série, um desenho interessante para estimular meninas e meninas negras
A profissão da medicina, né, que é uma profissão socialmente taxada, né, estimulada para os homens, principalmente homens brancos, né, e aí ela vem trazer essa visão da medicina mais ampliada para as mulheres, né, a gente não vê mulher só como enfermeira, vê mulher como médica também, e mulheres negras, e aí vem trazer esse estímulo aí para o desenvolvimento infantil e para abrir os horizontes sociais. Três Palavrinhas é um desenho bíblico, tá na minha lista também. Três Palavrinhas é um desenho muito bacana, que é um musical, né? São musiquinhas e que tem inclusive intérprete de Libras, né? Não em todos os episódios, mas na maioria dos episódios disponíveis no YouTube tem ele em Libras, que é uma coisa muito legal. Não é muito comum nos desenhos ter o intérprete, né? Mas ele tem outros que tem intérprete que são musicais. Vamos lá. A Casa do Mickey Mouse também é um desenho interessante para estar trabalhando com crianças pequenas. Eles resolvem pequenos enigmas usando raciocínio lógico. Então, vai estimular aí o raciocínio lógico das crianças. Alguns tipos de cálculo, leituras de código, conhecimentos básicos em geometria. E aí, ao surgir as dúvidas, os personagens, o personagem se volta para o telespectador, parecido com Dora Aventureira, né? Se volta para o telespectador e convida o telespectador a ajudá-lo a resolver aquela situação. Que aí vai levar a criança, a estimular a criança a pensar. Se bem que nós, enquanto pais, temos que estar fazendo isso com os nossos filhos no cotidiano também. Isso é muito importante. Quando surgir um problema, estimular a criança. Como é que a gente pode resolver isso? Né? E para a criança aí já desenvolvendo esse hábito de estar buscando soluções para as situações cotidianas. Seja caiu um brinquedo debaixo da cama, como é que a gente pode fazer para resolver isso? Coisas simples do dia a dia e que trazem educação e desenvolvimento. Então, outro é Little Angel, que é Joãozinho. É um desenho bem interessante, que envolve família, problemas cotidianos, coragem, fala de coragem, respeito, entre outros valores, né? Tem as situações em que Joãozinho vai para o médico, vai para o dentista, vai estar passeando de carro, tem que usar o cinto de segurança, inúmeras situações assim que falam do cotidiano e que a gente pode estar depois utilizando isso, ou mesmo no momento do desenho. Tá vendo como é? Escovar os dentes, tomar um banho, dividir com os irmãos, para quem tem irmãos, ou com os amiguinhos, não é? Isso são exemplos. Um outro desenho Turma da Mônica, tem bastante episódios que trabalham com inclusão, pessoas com deficiência, cuidados com o meio ambiente, que são valores aí esperados que a gente tenha, né? O respeito, a empatia com o outro. Tirando a parte de Mônica, que bate em Cebolinha o tempo todo, e Cebolinha fica provocando, né? Que é típico da infância, a provocação, a discordância, mas traz esse tipo de abordagem também. Outra indicação é Tamara, sendo que eu fiz uma pesquisa no YouTube e encontrei apenas um episódio. Não sei se procurei pouco, né? Mas ela é uma menina surda que sonha em ser bailarina e aí vai trabalhar a questão da inclusão. As pessoas não acreditam que ela pode ser bailarina, mas a mãe dela acredita. E vem trazer tanto para nossos filhos, né, a questão de acreditar que é capaz, como para nós também
de sermos os incentivadores, os primeiros incentivadores dos sonhos dos nossos filhos. Então, fica aí a indicação também. Dentre os desenhos cristãos, tem Superbook, que é Bíblia para crianças, e aí é desenho para que eu acredito que muito bom para crianças de 5 anos, 7. Luiz, por exemplo, não se identificou com este desenho, mas é um desenho que fala dos episódios bíblicos e tudo mais, é um desenho interessante. 3 palavrinhas que Nena já indicou aqui, né? José, o Rei dos Sonhos, está no canal da Netflix, está na Netflix. E o Príncipe do Egito também está na Netflix. E tem um que é bem legal para crianças bem pequenas, que é Vega Contos na Cidade e Vega Contos em Casa. E aí são vegetais que também está relacionado, né, a conceitos bíblicos, a valores religiosos cristãos, de vegetais que ficam vivendo aventuras e tal. Bem interessante esse também, engraçado. Esses foram alguns dos desenhos que eu trouxe para indicar para vocês. Então, lembrando que quem educa, quem é responsável pela educação, somos nós, pais. E a nossa responsabilidade também está olhando, observando, escolhendo o que é que nossos filhos estão assistindo. Evitar que eles estejam assistindo programações de adulto, evitar que eles estejam assistindo desenhos impróprios para a sua idade e estimulando a partir do desenho animado esse desenvolvimento infantil e aproveitando o máximo que a tela vem nos oferecer.